Imagina que tudo que você consome na TV, nas redes sociais ou em qualquer outro lugar não é só informação, mas sim um comando direto para o seu cérebro. Obedeça, compre, consuma, case, se reproduza. E se o verdadeiro poder não viesse de eleições ou de governos, mas sim de uma elite alienígena que usa o dinheiro como uma forma de hipnose coletiva? Em Eles Vivem, de John Carpenter, é um soco na cara para te fazer acordar dessa ilusão. Um filme que decifrou o capitalismo 40 anos atrás, mas que se mantém atual até hoje. Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver fazendo uma jantinha ali bem no rápido, ou quem sabe se você estiver se arrumando pra ir trabalhar, ou até se você estiver dando uma corrida ali no mercado pra pegar alguma coisa que você esqueceu, não importa. O que importa mesmo é a gente bater esse papo hoje sobre Eles Vivem, esse filme do John Carpenter, que é um diretor que eu piro nos trabalhos dele, que faz uma crítica muito afiada mesmo ao capitalismo. John Carpenter comunista, será? Logo depois da vinheta. Yeah. Nos anos 70, 80 ali, o John Carpenter era o rei do terror. O cara, além de fazer Halloween, que é o filme definitivo de slasher, fez também Enigma de Outro Mundo, que é um masterpiece, assim, hoje em dia, né? Visto como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, principalmente por mim. Em 1988, ele foi para essa outra vertente que eu particularmente adoro, que ele tinha uma crítica, ele tinha uma coisa que ele queria falar pro mundo. E para falar isso de um jeito legal, ele colocou toda essa roupagem alienígena, sci-fi, que, meu Deus, todo um clima de mistério muito bom mesmo, que olha, nossa, esse filme aqui sem comentários é bom demais. Em They Live, ou Eles Vivem, a gente acompanha a jornada desse cara que é um operário ali desempregado, né, na luta para sobreviver, tentando achar o cantinho dele, tentando achar um trampo, e acaba achando abrigo numa comunidade ali com outros caras trabalhadores na mesma situação que ele. E um certo dia ele tá lá num corre lá do lado de uma igreja abandonada que tá para ser demolida, e aí ele acha uma caixa. E aí dentro dessa caixa vai ter um par de óculos escuros muito misteriosos que vão dar todo o tom do filme. Porque quando ele coloca esses óculos, ele começa a enxergar mensagens ocultas que estão em todos os lugares, desde propagandas de TV até jornais, revistas, outdoors, tudo. E ele também vai descobrir uma verdade que ele não estava pronto para engolir. Só para deixar bem claro, esse vídeo aqui vai ter spoilers de They Live, né? Eles vivem. Só que esses spoilers não afetam tanto assim a experiência de assistir. Ainda vale a pena assistir mesmo sabendo de tudo que vai rolar. Porque a crítica é colocada de um jeito assim tão sagaz, tão genial. O John Carpenter, ele brinca com as palavras, ele brinca com as ações desse filme aqui, de um jeito que a crítica não fica maçante, não parece que é só um cara querendo botar pra fora o que ele queria falar pra todo mundo. Não, é um negócio muito mais intenso, muito mais direcionado, de um jeito que não entra em conflito com a diversão de você tá vendo essa história de ET toda maluca, toda doida, de teoria da conspiração, fechou? Esse cara chega em Los Angeles sem nenhum tostão furado no bolso, então o negócio já começa com aquele impacto. É uma fila de pessoas tentando preencher vagas de emprego e é óbvio que não tem emprego para todo mundo tá correndo ali atrás de conquistar coisas simples da vida, né, de ter moradia, de ter o que comer, mas isso não é para todo mundo e o filme já deixa isso bem claro logo nos primeiros minutos. Ele só consegue arrumar uns bicos para trabalhar em construção ali, tudo sem carteira assinada, sem direito de porra nenhuma, ganhando pouco, mas ele tem que aceitar porque é o que tem para ele, não tem jeito. E aí esse cara vai morar numa espécie de favela que tem ali, né? Tipo um acampamento organizado pelas pessoas que estão em condições parecidas com ele. Esse acampamento é colado numa igreja, né? Onde tem o pastor faz umas pregação maluca lá sobre Apocalipse, que não é tão maluca assim depois que você vai assistir no filme. Só que você vai vendo que, tipo, o negócio é como se o sistema quisesse erradicar aquelas pessoas ali. Porque os caras vai na calada da noite com um trator pra demolir tudo e não tá nem aí pra nada. E é aí que ele consegue salvar essa tal caixa lá no meio da igreja, e dentro dessa caixa é onde ele vai encontrar os tais óculos. Um detalhe muito legal é que quando ele coloca esses óculos, ele começa a enxergar tudo em preto e branco. Eu interpretei como se fosse uma analogia do John Carpenter falando pra gente que a vida real é aquele preto e branco, sem graça, aquela coisa ali que não tem a vida colorida, a vida animada, não é uma coisa que é real, que é palpável, é mais uma coisa que você tá vivendo ali meio que ludibriado, meio que enganado. A vida real,
nua e crua mesmo, é um preto e branco bem sem graça que você tem que lutar ali pra sobreviver e foda-se. Mas aí vem o detalhe principal desses óculos. Eles revelam a verdade que tá oculta, que tá ali o tempo todo na nossa cara e a gente não vê. Quando ele usa esses óculos, ele começa a enxergar as mensagens reais por trás das propagandas. Um outdoor, tá escrito lá alguma coisa tipo, compre não sei o que. Na verdade tá, obedeça. Aí o outro tá, consuma. Aí o outro tá algo como, sem pensamento independente. Obedeça, obedeça. Tudo coisas de controle. Ele fica incrédulo, ele fica tipo tirando e colocando óculos várias vezes assim, não acreditando no que ele tá vendo com os próprios olhos. E é aí que a gente tem a revelação do primeiro ET que tá entre nós, que ele encontra com esse cara na banca de jornal. E aí, quando ele coloca os óculos, ele enxerga o rosto real dessa pessoa, que não é pessoa coisa nenhuma, que é um dos aliens, e ele fica incrédulo de ver aquilo. O negócio tá ali no meio deles o tempo todo, disfarçado de humano. Todo mundo que tá em volta, ninguém enxerga como ele, só ele enxerga porque ele tá usando os tais óculos. E um detalhe muito legal nessas mensagens subliminares é que quando ele olha na mão do cara, que o cara tá com um pequeno maço ali de notas de dinheiro, no dinheiro tá escrito, este é o seu Deus. Eu acho maravilhoso isso que o Carpenter faz, da poesia visual, do preto e branco ser a realidade, né? E as cores serem essa ilusão vendida. O que a gente enxerga normal no nosso dia a dia, tudo em cores, não passa de uma ilusão. Para você enxergar a realidade, o preto no branco, é só com óculos. E é aí que começam as primeiras interações dele com os ETs, porque os ETs começam a perceber que ele tá enxergando a verdade e começam a perseguir ele. Ele entra num mercadinho, esbarra com 2, 3 ETs diferentes, o dono do mercadinho, uma mulher mais rica lá, daquelas velha meio enjoada, que tava lá comprando alguma coisa. Quando vai ver é policial, ET, tudo. Em todos os ciclos, assim, pessoas que são melhor sucedidas, pessoas que são mais bem de vida, acabam sendo ETs. E aí tem uma sequência de perseguição que é umas tosqueiras, assim, bem sci-fi série B, misturando com uma pegada meio fugitivo, sabe? Todo mundo correndo atrás dele, ele tentando se esquivar ali, fugindo, perseguindo ele. E isso deixa uma mensagem muito clara. Se você sabe a verdade, o sistema vai tentar te engolir, para que você não propague isso para mais ninguém. Enxergar a verdade te torna inimigo número 1 do sistema. Essa é a fita. E aí, quando ele tava vivendo lá nessa comunidade, ele fez amizade com o cara e ele vai contar sobre os óculos pro cara. Quando ele vai mostrar esses óculos pro amigo, aí tem uma cena. Quando eu vi a primeira vez, eu não entendi nada. Eu fiquei tipo assim, desnecessário. Quando eu vi a segunda vez, aí eu já tinha visto tipo outras análises sobre o filme, outras interpretações, e eu fui perceber que é totalmente necessária. Porque ele e o amigo simplesmente saem numa porrada, numa trocação de soco franca, e dura ali vários e vários minutos, 5 ou 6 minutos de pura porrada dos dois, ele tentando fazer o amigo colocar os óculos pra enxergar e o amigo não querendo, soco no saco, soco na cara, pega pra capar, na porradaria mais franca que você imaginar entre dois amigos. 5 minutos sem perder a amizade. Na primeira vez que eu vi, eu achei que era só um exagero visual do Carpenter, né? Uma brincadeira que ele tava fazendo. Só que não é bem isso. O cara resiste porque quando você tá pertencendo ali àquele sistema, um negócio assim não é só escravidão, não é só exploração. Quando você tá dentro disso, você não enxerga dessa forma. Você tem uma sensação de pertencimento, de você tá fazendo parte ali de algo e você não quer perder aquilo. É a mesma pegada, mais ou menos, de Matrix, quando ele acaba de ser desperto e o pessoal fala pra ele assim, algumas pessoas estão tão presas a esse sistema que se você chegar pra elas pra falar a verdade, essas pessoas vão querer lutar contra você, porque elas creem tão cegamente naquilo que elas vão defender com unhas e dentes até as últimas consequências. E isso é muito real. E agora pensando bem, Matrix talvez tenha se inspirado em They Live, né? Porque They Live 88, Matrix só saiu 11 anos depois. Então... E o cara nessa porrada com ele tá justamente nessa. Fala, eu tenho família, tenho não sei o que, eu não vou me arriscar a minha vida por causa dessa teoria maluca aí que você tá metendo nós. E ele tentando brigar pra pôr os óculos no cara pro cara enxergar e o cara não quer enxergar de jeito nenhum. Nossa, mano. John Carpenter é zica. E aí quando ele finalmente consegue convencer o amigo, né, na porrada a pôr os óculos, o cara fica incrédulo, porque ele vê que a maioria das pessoas, assim, né, que são melhores colocadas na sociedade, por exemplo, o apresentador do jornal de
TV, são todos aliens. É só a elite, são banqueiros, políticos, enquanto as pessoas que são humanos, né, os humanos que restaram no meio disso tudo, são como se fossem colonizados. Imaginei tipo quando os portugueses chegaram no Brasil e pegaram os índios e falaram: pessoal, é isso aqui que vocês vão viver agora, e já era. É tipo isso, só que com ETs. Vocês é que vão desmatar, vocês que vão então fazer esse serviço todo que a gente vai escravizar vocês. E aí eles começam a ser caçados agora em duplinha, né? Eles vão formando ali uma espécie de resistência, só que os aliens estão todos atrás deles, então eles têm que se virar. Aí vai ter um monte de cena exagerada, de tiroteio, de explosão, uns negócios assim bem cafona, mas que pelo visual, pela intenção do Carpenter, é um cafona proposital, posso afirmar isso com toda certeza. E aí depois de muita porradaria, essas coisas, ele descobre que é uma antena tal, que manda um sinal hipnótico para as pessoas não enxergarem as coisas como são, né? Para ver tudo distorcido. E aí a missão dele agora é o quê? Quebrar essa hipnose para mostrar a verdade pro mundo. Então ele vai, essa espécie de resistência que eles estão fazendo, né? Depois de vários conflitos, ele consegue, depois de muita treta, invadir o bagulho para destruir a antena que dá sinal pro mundo todo, para revelar a verdade para nós, meros mortais. E aí, quando as máscaras de humano caem, só sobra o quê? O conflito de classe, essas coisas que a gente já tá acostumado, porque a gente vê sempre no mundo real. Enquanto os ricos sempre se beneficiam para continuar no topo ali mutuamente, né? Um controle que é para poucos, os muitos, né? Que somos nós, os humanos em tese, né? No contexto do filme, se fudemos aqui para pagar conta, para pagar boleto, para viver. Enquanto os caras estão lá só de boa decidindo qual que é o plano para eles fazerem mais e mais dinheiro às nossas custas. O que eu achei mais legal de rever esse filme é que ele se mantém extremamente atual. O que naquela época, em 88, eram propagandas, outdoors, revista, hoje é algoritmo do TikTok, do Instagram, do YouTube, que a gente acompanha ali tendências que são colocadas pra gente. A gente não vê exatamente coisas que a gente escolhe, a gente vê coisas que o computador entende que é o nosso gosto em comum por causa de dados que a gente forneceu e tal. A mensagem é clara, quando você vê ali redes sociais, qualquer outra coisa do tipo, você é instigado a certas coisas, você é instigado quando você vê uma pessoa com uma condição financeira legal a querer ganhar dinheiro, o dinheiro é teu Deus. A mesma coisa que estava nas mensagens do filme o tempo todo se repetem até os dias de hoje. O acampamento que ele vive reflete muito bem as favelas, especialmente no Brasil, pessoas que são ali marginalizadas, canteadas, que não partiram do mesmo ponto ali para conquistar coisas, né? Aquela ilusão de que qualquer um pode ser rico na vida, de qualquer um pode chegar lá, né? Isso é só uma ilusão, porque as pessoas não partem do mesmo ponto. Tem gente que larga muito atrás, né? Que tem muitas outras dificuldades para superar na vida antes de começar a corrida pela tal independência financeira. Eles vivem, apesar de ser um filme de 88, né? Que esse ano tá completando aí 38 anos, não é um filme que se tornou datado, pelo contrário, ele é um filme que é urgente, é um filme que se você não viu nesses 38 anos de existência, você tem que ver agora, porque ele ainda é atual, ele ainda é real. A propaganda hipnotiza, a elite explora e a ideologia conforta. Então quem tá dentro desse sistema se nega a sair, mesmo suspeitando que talvez exista algo a mais para buscar. A tal verdade, né? Os ganhadores do Oscar numa coletiva imprensa e como comprar um barco à vela em nosso próximo bloco. Glória, você parece um lixo. Eu vou cair fora. O que aconteceu? Mas aí, a antena caiu no final, acabou a ilusão. Será que amanhã não volta de um outro jeito? Será que você vai continuar usando os óculos depois que souber a verdade? Ou será que você vai continuar nesse scroll infinito rolando a tela no seu feed até ver mais uma coisa que vai te dar dopamina e dopamina e dopamina e te passando essas mensagens que você sabe que estão lá, mas não faz nada a respeito porque tá confortável? E você já viu Eles Vivem? Comenta aqui pra eu saber. E comenta também se você já viu algum alien hoje rolando no teu feed, que eu fiquei curioso. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe. Manda pra um amiguinho, pra uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho, vai?